Amados do Senhor, que a graça do nosso Santo Deus seja abundante na vida de vocês, por mais esse dia, como tem sido a cada manhã. Hoje é um dia de gratidão. Hoje é um dia onde nós devemos levar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e dizer: muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor nos dá o ar que respiramos, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos fez levantar essa manhã diante da Tua graça, da Tua misericórdia, que estão sendo derramadas abundantemente sobre as nossas vidas. Isso já é motivo suficiente para nós agradecermos a Deus. Hoje é domingo, um dia de descanso. Tivemos aí uma semana de compromissos profissionais, cada um na sua responsabilidade, compromissos acadêmicos, estudantis, e Deus tem nos sustentado. E eu tenho plena certeza que, diante de tantos compromissos, todos nós acordamos cedo para ir à luta e buscar então e colher o maná que Deus derramou sobre a nossa vida. Dia após dia, nesses 6 dias, Deus tem derramado o pão do céu sobre a nossa casa. E compete a nós levantarmos de manhã cedo e irmos colher esse pão, como você tem feito, indo ao trabalho, indo às suas responsabilidades. E hoje é domingo, um dia de festa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é um dia onde, hoje nós não vamos colher o maná, porque o Senhor nos deu dobrado ontem. Hoje é o dia de descansar na presença do Senhor, adorá-lo, atendendo assim a convocação santa. Não, nada mais a fazer, somente adorar a Deus hoje. É assim que diz a palavra. E nós estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, proteção que estão sendo derramadas sobre a vida dos nossos filhos, dos netos, aqueles que os têm, eu ainda não tenho, mas aqueles que os têm. E a gente ora à noite: Senhor, abençoa a minha família, abençoa os meus amigos. E Deus inclina os seus ouvidos e derrama graça e misericórdia. Nosso coração deve ser grato a Deus, esse Deus que nos chamou para a sua presença, para desfrutarmos das suas bênçãos na presença do seu Filho. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 45. Essa passagem é uma passagem com um teor, com uma substância teológica profunda e bem ampla. Mas nós tentaremos, nesta manhã, ser bem panorâmicos naquilo que o Senhor tem nos colocado. João 6, verso 35 ao 45. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Vamos orar mais uma vez, amados. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é que nos conduziu aqui esta manhã. Obrigado porque a Tua presença é sentida em nosso meio. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração esteja atento para aquilo que a Tua palavra vai nos ensinar essa manhã. E que possamos aplicar os ensinamentos vindos do Senhor. Tudo isso visando a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo esses dias, uma semana antes do Natal. O Natal já é semana que vem, não é? Comemorado por muitos povos. Estamos vivendo um clima natalino. As pessoas estão indo à rua, fazendo compras. Muitos já se programam para viajar, estar junto com os familiares. Isso é salutar, isso é saudável. Vivemos um clima onde muitos comemoram o nascimento de Jesus. Mas nós estamos cientes que muitos não entendem exatamente sobre esse nascimento e quem é Jesus. Parece-nos que é mais uma ocasião para termos uma festa, celebrarmos, quem sabe, uma festa familiar com muita comida, bebida e estarmos juntos com os nossos entes queridos. Mas Jesus é bem mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. E celebramos então, na semana que vem, o seu nascimento. Estamos vivendo esse clima já natalino, pré-natalino. E é importante lembrar, importante saber, importante procurar entender esse Jesus que nasceu e que nasceu dentro de mim, como diz uma canção de Volô, que diz: no Natal a gente agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra da prece que ele nasce na gente também. E é importante ficar atento a esse nascimento no nosso coração, porque nós sabemos, como temos visto pela nossa experiência de vida, quando nasce uma criança, nasce pequenina, mas ela vai crescendo, ela vai conquistando a família, ela vai tomando a atenção de todos. E será assim que Jesus tem crescido em nosso coração? Ele nasceu, ele tem tomado conta da nossa vida. Toda vida necessita de refrigério, toda vida necessita de alimento, e a vida em Jesus também, ela precisa de alimento que é dado por Deus mediante a fé. E essa fé que nos alimenta, ela é alimentada pelo conhecimento do Senhor. Eu queria ler aqui para vocês uma postagem que foi feita ontem, que fala sobre conhecimento, a importância do conhecimento. Eu creio que muitos viram. Aqueles que não tiveram a oportunidade, eu vou lê-la aqui. Servindo ao verdadeiro Deus, Gálatas 4:8. Sem o conhecimento verdadeiro de Deus, o homem cria os seus próprios deuses, passando a servi-los. O reformador João Calvino afirmou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Estes passam a ser por nós adorados, causando-nos um terrível prejuízo. Procure, através das Escrituras, observem, conhecer a Deus e a obra que foi feita por meio de Cristo em favor dos seus amados. Não te deixes iludir por ídolos. Eles podem ser quaisquer coisas que ocupem o teu coração, o lugar devido, que é devido somente ao Senhor. E ele termina dizendo: bom dia. O reverendo Antônio Fontes publicou isso, como ele tem publicado todas as manhãs, uma meditação. E nós vivemos um tempo onde a falta de conhecimento de Deus está imperando no coração do homem. Mesmo comemorando o Natal, não conhecemos a Deus em seu Filho. Antes de nós seguirmos esse texto, seria importante rapidamente nós darmos uma pequena olhada e abordarmos rapidamente sobre o capítulo 5.
Nesse capítulo 6, Jesus se dirige a Galiléia. No capítulo 5, ele teve que fazer isso, ao final do capítulo 5, se dirigir a Galiléia, ao mar da Galiléia, porque ele estava sofrendo muitas ameaças, oposição dos judeus. Ali aconteceu então, logo quando ele atravessa e já vai para o capítulo 6, a grande multiplicação dos pães e peixes. A multiplicação dos pães é o único milagre que é citado nos 4 evangelhos. É claro que isso aponta para Jesus, o pão da vida, o sustento da vida. E João, o apóstolo João, o evangelista João, ele nos fala lá no verso 31 do capítulo 20, ele diz assim: todos esses escritos, desde o capítulo 1 até esse verso 20, o capítulo 20, ele diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o objetivo do Evangelho de João, é mostrar Jesus como Filho de Deus. Os outros evangelhos, como nós temos falado, são evangelhos como o de Mateus, apresenta Jesus como o rei dos judeus. Lucas apresenta Jesus aos gregos. Aí nós vemos Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é um evangelho didático. Marcos apresenta Jesus aos romanos. Lucas aos gregos. E é interessante que quando você lê esses evangelhos, você vê a genealogia de Jesus que está sendo destacada hoje em dia por causa do seu nascimento, só está em Mateus e Lucas. Não está em Marcos, nem muito menos em João. Porque o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, não tem genealogia. Porque ele é o próprio Senhor. E aqui nós estamos no Evangelho de João. E no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 1 ao 14, nós vemos a narrativa sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus diz no verso 35, eu sou o pão da vida. No verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas entre o verso 31 aqui, no 31 e 32, há um diálogo, há um debate. As pessoas dizendo, mas Moisés trouxe e deu para o povo maná do deserto. Não, e ele corrige, não foi Moisés, foi Deus. Aquele pão era perecível. O pão que eu vos dou é o pão eterno, o pão da vida eterna. Neste capítulo 6, o tema básico é Jesus, o pão da vida. E aí eu queria chegar com os irmãos ao último verso que nós lemos. Queria que os irmãos estivessem atentos para João 6, 45, que diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João aí está fazendo uma referência a Isaías, capítulo 54, verso 13, que fala que o Senhor Deus irá ensinar a todos para que se acheguem a si. Ele parafraseou Isaías para apoiar o ponto de vista de que se alguém se achega à fé e ao arrependimento, é porque foi ensinado, sentiu-se atraído por Deus. É Deus, em Jesus Cristo, na sua palavra, que nos atrai para si. É a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus que nos leva cada vez mais para próximos do Senhor. Esse conhecimento, esse aprendizado, ele é interessante, porque quando nós paramos e olhamos para a nossa filosofia, a nossa didática nos dias de hoje, alguns autores estudiosos, eles dizem que para elaborar o pensamento, e eu concordo com isso, é preciso palavras, verbos, pensamentos construídos, moldados, que refletem diretamente nas ações. As palavras constroem o raciocínio molda o pensamento. Quanto mais rica e clara a linguagem, melhor o pensamento existe. Quanto mais palavras, mais pensamento existem e mais direcionadas serão as ações. E aí eu resumo dizendo, palavras constroem pensamentos, pensamentos constroem atos, atos constroem hábitos e hábitos formam um caráter. Que tipo de palavras estão sendo povoadas no meu pensamento? Que tipos de pensamentos estão sendo construídos por mim? Que atos
no meu dia a dia, esses pensamentos estão formando na minha vida. E a somatória desses atos, qual é o caráter que eu tenho tido diante de Deus? Está escrito nos profetas, serão todos ensinados. Quando nós somos ensinados, nós somos colocados diante de informações, de revelações, de conhecimento, de palavras, de ações, de palavras que nos colocam numa posição de não darmos um passo à frente e outras que nos instruem a darmos um passo nessa direção. A exemplo disso, de uma forma muito clara, eu também tenho citado, nós temos o Salmo 1, que é um salmo extremamente didático para os nossos dias. Vocês se recordam, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Está aí uma orientação, palavras que estão sendo colocadas no nosso pensamento para formar, então, e orientar os nossos atos. Somos ensinados por Deus. Nós fomos um dia colocados diante da graça do Senhor, através da sua palavra, fomos atraídos à cruz de Cristo, e estamos aqui hoje. Nós estamos porque fomos alcançados por essa graça, por esse amor, pela bondade do Senhor. Não, nós não estamos aqui simplesmente porque acordamos e pensamos, de repente é interessante hoje ir à igreja. Não, porque Deus, na sua infinita sabedoria, coloca isso em nossos corações. E nós somos levados a tomar atitudes constrangidos pelo amor e pela graça do Senhor. Todo aquele que ouve a Deus é aquele que aprende de Deus. E aquele que aprende de Deus é aquele que vai até Jesus. Mas vem-nos agora a seguinte questão: como ouvir de Deus? Eu ouvi um anjo falando ao meu ouvido. Não, foi uma impressão sua, movido por suas emoções. Mas cheguei em tal lugar e alguém veio com uma revelação para mim. Deixa eu ver onde está essa revelação aqui na Bíblia. Não está? Então fique com você essa revelação. É importante tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que chegar ao nosso coração, ser confrontado com a palavra de Deus. Mas então, como é que eu vou saber ouvir de Deus? Veja lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, em Jesus nós temos a comunicação de Deus, o nosso Pai. Ouvir a Deus é ouvir as palavras do seu Filho Jesus. E Jesus, amados, a Bíblia nos diz que ele ensinava como aquele que tem autoridade. Mateus 7:29 nos fala sobre isso. Em Mateus 17:5 tem algo muito forte que eu considero muito importante. Diz assim a palavra: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Este é o meu filho, escutem a meu filho. O próprio Senhor Deus dizendo: nós devemos ouvir as palavras do Senhor Jesus, os seus ensinos, o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1 nos fala sobre isso. Jesus é a palavra de Deus viva em nosso meio. Sua palavra então poderosa, a palavra do Senhor Jesus, os ensinos do Senhor Jesus, que nos exorta, repreende e nos consola.
Novamente, Hebreus nos fala sobre o poder eficaz da palavra, que é mais penetrante ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus penetra nos corações e nos pensamentos. Agora, então entendemos que cada dia mais, mesmo que há um tempo atrás nós ouvimos a palavra do Senhor e nos ajoelhamos diante da sua cruz e fomos alcançados pela graça salvífica do seu sangue, não podemos parar por aí. A nossa vida continua, precisamos ser alimentados a cada dia e correr na direção de Deus. Amados, quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, na glória, uma convicção que eu tenho, nós vamos nos encontrar num grande coral, como diz em Apocalipse, louvando e adorando a Deus por toda a eternidade. Queria dizer para você que nem toda a eternidade será suficiente para esgotar o conhecimento que teremos de ter de Deus. Deus está além da eternidade, então nós vamos ficar a eternidade toda buscando conhecer, se deleitar na presença do Senhor, e isso jamais será esgotado. Se a eternidade é assim, imagine nos nossos dias falhos, onde o pecado habita em nosso corpo, onde nós temos aí uma semana que colhemos o maná do deserto, e no final de semana estamos diante do Senhor, porque no sexto dia Ele nos deu o maná dobrado, para que no domingo pudéssemos estar adorando a Ele, somente focados, centrados na sua adoração, nada mais. Temos que buscar conhecer a Deus cada vez mais, cada dia mais. É preciso ouvir. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz lá no capítulo 10, como as pessoas vão crer se não ouviram nada de Jesus? E como vão ouvir se não há quem fale a respeito de Jesus? Nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos a respeito de Jesus, alguém falou. Então é preciso, para falar, é preciso absorver, conhecer daquilo que nós vamos falar. É preciso aprender. Tem uma passagem que eu gosto, ela é muito confortante. Mateus capítulo 8, Mateus 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. E Jesus diz: aprendei de mim. Devemos cada dia nos ajoelhar, nos curvar diante do Senhor, aprender de Deus em Jesus. Nós que já ouvimos, que aprendemos e fomos levados a Deus pela presença de Jesus, estamos ainda, eu e você, conforme a epístola de 1 Pedro 2,5 nos diz, amados, eu e você, nós estamos sendo edificados, casa espiritual de Deus a cada dia. Não, nós não alcançamos a perfeição. O fato da salvação ter sido depositada na nossa vida, e essa salvação é um ato irrevogável, porque é da vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 6, que nenhum daqueles que o Senhor encaminhou e que levou até Jesus se perderá. A salvação já nos foi dada na eternidade. A eleição, a vocação e o chamado no tempo presente. Mas precisamos continuar aprendendo a respeito de Jesus. Porque está escrito nos profetas: todo que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6,45. Preciso cada dia mais ouvir de Deus, amados, aprender de Deus, para chegar-se ao pão da vida, Jesus. Nós temos ouvido, aprendido, por isso estamos aqui para render graças e louvores a esse nosso Deus. A eleição, como eu disse, é algo exclusivo de Deus. A salvação é providência exclusiva de Deus. A santificação é a ação de Deus com a nossa cooperação. Não que Deus precise disso, mas Deus nos dá essa oportunidade. Ele coloca diante de nós a sua vontade para que nós nos esforcemos, e Ele mesmo nos diz isso.
1 Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, buscai a santificação, buscai uma vida que agrade ao Senhor, dia após dia. Mas como eu vou fazer isso? Ora, Paulo, escrevendo aos Filipenses, uma igreja do coração dele, uma igreja amável, ele diz assim no capítulo 3, verso 12, a partir do verso 12, não que eu já tenha recebido ou eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Mais uma vez ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo, é a nossa caminhada, caminhando na direção do Senhor, buscando a sua vontade, alimentando-se a cada dia mais do pão da vida. Este pão da vida que é o nosso sustento. Paulo tinha isso tão forte dentro de si, que lá em Gálatas 2:20, um verso já conhecido, ele diz, amados, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. É Jesus que vive em mim. A fé que agrada a Deus, a fé que Ele mesmo colocou em nossos corações, ela precisa cada dia ser alimentada, estimulada cada vez mais, com o conhecimento do Senhor. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando ele fala jamais terá fome, o pão naquela época era um alimento importante, simbolizava o alimento vital para a vida. Ele fala sobre o alimento que sustenta a vida. Quando ele fala sobre jamais terá sede, ele fala de alguém que precisa ser saciado, e somente em Jesus a nossa sede será saciada. Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele cuida de nós, ele nos alimenta. Não é assim que diz no Salmo 23? Davi, falando a respeito do seu conhecimento de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Para que pastos verdejantes para uma ovelha? Para ela se alimentar, ser bem nutrida. Somente isso não. Ele também leva para junto das águas tranquilas, para saciar a sede das ovelhas. E ele diz, certamente a bondade e a misericórdia estarão sendo derramadas sobre a minha vida. Essa bondade e misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, porque o Senhor é o meu bom pastor, é aquele que me alimenta. Eu devo ouvir, as minhas ovelhas ouvem minha voz, o próprio Senhor nos fala isso. Elas conhecem a mim. Então, quando nós lemos, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. No verso 37 de João 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amados, nós estamos chegando ao final do ano. Estamos chegando nas festas, já vivemos em clima de Natal, de Ano Novo. E como fica a nossa caminhada em busca do conhecimento daquele que é o Senhor da nossa vida, o pão da nossa vida, aquele que mata a nossa sede. Nos achegamos cada vez mais à presença de Deus quando nós buscamos conhecê-lo em Jesus. E para que nós possamos conhecer a Deus em Jesus, é preciso nos humilharmos na sua presença em oração, buscando a sua presença em adoração, nos esforçando para estarmos presentes na comunhão dos santos, na igreja, onde nós somos ensinados, exortados. É na reunião, é na comunhão dos santos, quando estamos unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, num só batismo, que somos ensinados, que o conhecimento de Deus é digerido por cada um de nós, onde nós podemos avaliar tudo aquilo que está sendo compartilhado, onde podemos trocar experiências, onde podemos interceder uns pelos outros, ser animados pela vida daquele nosso irmão que obteve vitória. Também sermos a
acalentados, consolados, em saber que aquele irmão esteve orando por nós. Isso acontece na comunhão do santo, quando nos reunimos. E quando nós nos reunimos? No dia que o Senhor determinou, que é o domingo, o dia do Senhor, para estarmos louvando, levantando as nossas mãos, dando graças a Deus pela graça e misericórdia do Senhor. No Salmo 19, a partir do verso 7, fala, em linhas gerais, do prazer que nós temos na lei do Senhor. E quanto mais nós nos debruçamos em conhecer a Deus na sua lei, nos seus ensinos, mais prazer nós temos, mais nós mergulhamos, mais nós nos sentimos abraçados por Deus, mais nós moldamos a nossa vida, mais nós nos caminhamos na direção do Senhor. E é na busca desse ensino, buscar a conhecer a Deus em Jesus, que a palavra nos diz. Portanto, João 6,45, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Por outro lado, amados, é impossível não evitar que ao nosso coração venha aquele pensamento. Então, se eu, às vezes, não tenho tido muita vontade de buscar as coisas de Deus, é porque eu não tenho aprendido exatamente aquilo que Deus quer me ensinar, porque eu não tenho buscado. John Piper, ele diz nos seus livros assim: quanto mais você sente que não quer orar, aí que você deve orar. Ele diz, não tem problema se você começar a orar depois de um dia cansado de trabalho. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Você começa a orar a Deus e você não diz o amém, você acaba dormindo. Não, amados, isso não é pecado. Você lembra o seu filho, o bebezinho, quando vem no seu colo e começa a conversar com você, começa a trocar carinho com você, mas de repente ele adormece nos seus braços? Um pai jamais vai se zangar com um filho que adormece nos seus braços. Deus não vai se aborrecer quando você começar a orar, lhe faltar palavras e você adormecer, porque você está adormecendo nos braços do Senhor. Deus cuida da gente. Hoje é um dia de gratidão, porque a graça de Deus foi derramada sobre a tua vida e a minha vida. Cada um de nós que estamos aqui, Deus tem cuidado de nós. Agora é preciso estar com o coração sensível, nos esforçarmos para ouvir a palavra de Deus, a palavra que vem da parte do Pai, que nós temos ouvido, aprender essa palavra, aplicá-la ao nosso coração, e sem percebermos, cada vez que isso for feito, nós vamos estar caminhando na direção de Jesus, buscando a sua face, buscando agradar a Deus. Que nesse domingo nós possamos estar com o coração sensível, agradecendo a Deus pelo alimento, agradecendo a Deus pelo dia de sol, agradecendo a Deus porque nós respiramos, e mais do que isso, agradecendo a Deus, porque em Jesus Ele nos chamou para si. Hoje é o dia do Senhor, o dia de agradecer a Deus, e que esse clima que nós estamos vivendo de Natal, possamos lembrar esse Jesus que nasceu em nós, mas que Ele não é apenas um bebezinho, mas que Ele cresceu, e Ele está tomando conta da nossa vida dia após dia, tudo isso visando a sua glória e visando o nosso bem. Que Deus assim nos abençoe, amados. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é clara, que nos desafia, nos alimenta, nos anima, nos consola. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos guardar e aplicar os ensinos da Tua palavra, e que Jesus possa crescer cada vez mais em nosso coração, ó Pai. E que tudo isso vise unicamente o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.